Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluias. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido é teu nome, meu Pai Todo-Poderoso, meu fiel amigo, meu condutor. Aleluia. Aquele que está sempre perto nas horas que nós precisamos. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, eu venho aqui nesta madrugada, meu Senhor, mais uma vez. Senhor, mais uma vez nesse encontro, Senhor, que nós temos às madrugadas, esse encontro que nós temos à meia-noite, Espírito Santo. Senhor Deus, essa ligação que nós temos contigo, Pai, Senhor, para expressar nossa gratidão, Pai querido, nosso amor. Senhor Deus querido, tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado. Senhor, até mesmo pelas provas, pelas lutas, Senhor, que temos passado. Mas o Senhor tem sido conosco, Espírito Santo. Não tem nos abandonado em momento algum, meu Senhor. Por mais que nós pensamos, Pai, que estamos só, mas o Senhor nunca nos deixa. Senhor Deus amado, eu creio no poder da oração. Eu creio, Senhor, esse momento que nós estamos juntos, Pai querido. É um momento, Senhor, que o céu, ele se abre, Pai. As portas, Espírito Santo de Deus, abre, Senhor, para ter essa ligação, Pai querido. Nós contigo, Pai que é amado. Senhor, em teu nome, eu creio nesse poder dessa oração. Eu creio, Senhor, nos milagres que têm surgido, Pai amado, porque o Senhor tem contemplado, Senhor, o clamor deste lugar, Espírito Santo. Senhor Deus, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos juntas porque sim, o Senhor, Pai, nos chamou para esta grande obra, Senhor. Eu louvo a Deus por cada irmão, Pai, irmãs, que tem participado, Senhor, minha família, Pai, que tem participado dessas lives, meu Senhor querido. Senhor, é um ministério, Pai, pelo qual nós estamos levando a Tua palavra aos necessitados, Senhor. Levando a Tua palavra àqueles que se encontram, Senhor, muitas das vezes prisioneiro na sua tristeza, prisioneiro, Senhor, nessas lutas, Pai, prisioneiro na angústia, Espírito Santo, Senhor, na depressão, mas a Tua palavra tem chegado, Senhor, a essas vidas, Pai querido. E eu te louvo, meu Senhor, mais uma noite, mais uma madrugada, Senhor, porque o Senhor nos ajudou a chegar até esse momento, Senhor. O Senhor nos deu força, Senhor, o Senhor nos deu livramento para chegar nesta hora, Senhor, e ter esse encontro, Senhor, abençoado por Ti. Em nome de Jesus, amém. E amém, louvado seja Deus. Deus abençoe minhas irmãs, estava com saudade da irmã Jacira, da irmã Sueli, né? Irmã Sônia, sejam bem-vindas, minhas queridas, minhas amadas irmãs, fiel, né, nesse ministério, em nome do Senhor Jesus, muito me alegra vendo vocês aqui. Pai, Senhor, minha irmã Luciana não perde uma live, né? Irmã Luciana é aquela irmã fiel mesmo, que está sempre, e ela sabe que Deus tem dado resposta a tantas orações que nós fazemos junto, né, irmã Luciana? Tantas orações que nós temos feito junto, e Deus tem bradado nessa terra e tem nos dado vitória. Pai, Senhor, irmã Aline Nunes, né? Pai, Senhor, irmã Suzane, Deus abençoe vocês, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Pai, Senhor, minha irmã Maximiana, sejam bem-vindos, minhas queridas. Hoje é uma noite de vitória. Hoje é noite, Pai, Senhor, irmã Sueli Costa. Essa noite eu creio, assim, sabe, irmãos, desde ontem, assim, não sei se vocês já sentiram dessa forma, assim. Um dia você tá muito assim, teu coração apertado, entristecida, né? E de repente, no dia seguinte, te dá uma alegria, te dá uma paz, assim, um renovo. Você fala, meu Deus, eu não tem assim, aquele motivo, que às vezes você tem um motivo de se alegrar, que você recebeu uma bênção, coisa. Não, de repente aquela alegria, aquela paz chega no teu coração e você sente, né? Realmente você sente paz. Então é isso, eu estou sentindo assim, essa paz. Pai, Senhor, irmã Maria Silva, Pai, Senhor, Valquíria, irmã Valquíria. Então, eu senti, mas quando eu sinto isso,
Eu sei que tem algo novo chegando. Eu sei que tem alguma coisa assim de bom para estar chegando, sabe? Que nós conquistamos, né? Nós conquistamos, eu sei. E eu creio que tem algo novo para nós aqui, que nós temos conquistado nessa oração na madrugada. É uma benção para você, né? É uma benção para mim. Eu não sei, eu sinto que tem algo maravilhoso chegando para nossas vidas, né? Porque quando eu cheguei aqui nessa live hoje, eu já senti assim essa paz. Então eu sinto, Pai, seu irmão Danilo, então eu sinto que é algo precioso que nós estamos aguardando e que nós vamos receber em nome do Senhor Jesus. Amém, minhas irmãs? Eu creio, sabe, naquele poder mesmo da oração, que essa oração da madrugada que eu falo, é o nosso dia, é o nosso momento precioso, é a nossa primeira hora, né, do dia. Então nós estamos aqui, né, ofertando essa hora para o Senhor, estar junto com o Senhor. Pai, Senhor, Elaine, Deus abençoe minha irmã Elaine, Deus abençoe poderosamente. Então isso nos traz uma paz, porque sabemos que nós estamos começando o nosso dia, mesmo que a gente vai dormir um pouco, mas nós já entregamos nossa primeira hora do dia nas mãos do Senhor, né? Pai, Senhor, prima Terezinha, Deus abençoe minha irmã. Então, isso é gratificante. Isso aqui nós estamos honrando o nosso Deus pelo cuidado que Ele teve durante todo o dia conosco, né? Eu achei até que não ia dar tempo de chegar aqui para fazer essa live, irmão, porque eu trabalhei hoje, né? Trabalhei até tarde hoje. E por causa que hoje começa já começou, acho, não sei, acho que até começou, né, o carnaval lá no centro da cidade. Então estava aqueles carros tudo já lá, muito engarrafamento, os ônibus estavam, os trajetos dos ônibus tudo diferente, mas Deus, Ele põe a gente na direção certa, né, irmãos? Deus dá uma direção certa para a gente não se atrapalhar. Deus sabe que a gente tem um compromisso com essa live em nome do Senhor Jesus, então Ele vai conduzindo o nosso caminho. E assim Ele fez. Eu fiquei 1 hora, né, lá em Botafogo esperando um ônibus, nada do ônibus chegar. Aí eu fui, caminhei até o metrô, irmãos, é mais ou menos bem distante da onde eu estava para o metrô, porque ali perto do metrô passa um ônibus que ele corta assim por dentro, não passa lá pelo centro da cidade. Ele vai pelo túnel de Santa Bárbara, ele vai cortando. Então, Deus me auxiliando, vai para lá, né? Porque o ônibus que vai passar aqui não vai parar, porque já vai vir cheio. Aí, irmãos, eu fui, mas assim, Deus, sabe, aquela paz, andando como assim, sabe, ligada com o Senhor. E antes de eu chegar no ponto, veio o ônibus, e ali o motorista, eu, né, dei sinal, ele abriu a porta, que tem motorista que não gosta de abrir, né, a porta sem ser no ponto, mas aquele motorista ali abriu a porta, eu entrei, tinha lugar, vim sentada e já ali ligada com o Senhor. Falei, Senhor, não sei como está o centro da cidade, mas o Senhor me deixa no lugar certo. E Deus me deixou, e foi eu descer de um ônibus, logo veio o outro, para aqui para Campo Grande, e graças a Deus, uma tranquilidade. Cheguei aqui cedo, assim, sabe, bem antes do horário. Graças a Deus, deu tempo, irmão, deu tempo de meditar na palavra tranquilamente, né? Saber o que Deus quer conosco nessa madrugada. Então tudo isso é um processo, então tudo isso eu tenho que agradecer o Senhor. São coisas tão pequenas, mas é tão importante, né? Porque são cuidados, né? A gente vê os cuidados do Senhor assim. Estaria ruim para quem trabalhava, viu? É isso mesmo, tá assim, de manhã foi uma loucura, né? De manhã eu peguei o ônibus aqui 4h30, eu cheguei quase 8 horas no meu trabalho hoje. Então foi um transtorno, mas o Senhor, Ele sabe, na volta foi aquela tranquilidade, foi mais tranquilo do que na ida, né? Graças a Deus, estou aqui em casa, né? O Senhor me guardando, estou protegendo, porque teve um ano, se não me engano, foi em 2019, antes dessa pandemia que teve o carnaval, porque 2020 não teve, 2021 não teve, né? Vem agora. Foi, acho que o último carnaval, se não me engano, foi em 2019, né? Aí, irmãos, eu fui, teve um assalto no ônibus que eu viajo, né? E entraram quatro assaltantes. Irmãos, é um testemunho, assim, sabe, poderoso. Porque entraram ali na Central do Brasil, 4 assaltantes, 3 pularam a roleta e começaram, né,
roubar os nossos pertences, coisa assim, mas graças a Deus, Deus me fez assim, sabe, eles não me enxergaram, Deus me cobriu de uma tal maneira, irmãos, que eles não me enxergaram. Eles pegaram o celular, relógio, carteira dos passageiros da frente, dos passageiros que estavam no banco de trás, e eu estava sozinha no banco. Eles não tocaram, não pediram nada, sabe? Levaram o celular, levaram o notebook que estava com o pessoal que estava, né, no ônibus, que hoje em dia acho que nem andam mais, mas, né, na época mandavam muito, né? E irmãos, em mim, eles não encostaram, eles não me enxergaram. É assim que Deus faz. Já não é a primeira vez que Deus faz isso comigo, né? Eles não me enxergam. E graças a Deus não me levaram nada. Então, quando chega, claro que chega, a gente fica tenso, né? Chega uma época dessa, eles ficam todos desesperados. Essa época de carnaval e época de dezembro também. Eles ficam todos assim, muito, sabe, vão pra rua mesmo, sem medo. Mas só Deus para nos guardar. Mas aí eu louvo muito a Deus por todos esses anos que eu tenho trabalhado lá embaixo e o Senhor sempre me protegendo. Já se eu for contar aqueles testemunhos de quantos livramentos Deus me deu esses 27 anos, e graças a Deus, sempre, irmão, Deus me deu livramento, sempre Deus dando livramento. E eu só tenho que agradecer o meu Senhor, né? Sempre agradecer o meu Senhor, de chegar no ponto, né, e eu chegar no ponto e logo depois chegar uma outra pessoa chorando, porque logo, né, essa questão de 2 minutos, a senhora foi assaltada. E eu falei, não, eu passei por ali agora, não vi nada. Não, passou esse cara de moto e levaram minha bolsa. Eu tô aqui, ó, tô até com medo, a moça não tinha nem dinheiro mais para levar a bolsa, né, e Deus não deixou. Então, assim, sempre Deus, Ele sempre me guardando, sempre protegendo. Mas é assim, irmãos, eu levanto já em oração. Eu, antes de abrir o meu portão, já peço ao Senhor para acampar os anjos dele, porque tem noites, né, que o meu esposo trabalha de madrugada, então ele não dá tempo dele levar no ponto, porque só chega em casa 9h30, então não dá. E tem semanas que tem assim mesmo, que tem que ir muito assim ligada mesmo, mais ligada ainda, né, irmãos, em nome de Jesus. Mas quando nós temos um Deus conosco, né, o inimigo ele não toca, porque nós somos ungidos do Senhor, não é mesmo? Então, Satanás, ele não toca, nós somos os ungidos de Deus. Nós temos o brilho do Espírito Santo. Então, quem tem brilho do Espírito Santo, né, eles não chegam perto, porque se chegar, o Senhor queima, em nome do Senhor Jesus, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos, Pai, Senhor, Patrícia, como é que está o Levi? Está melhor, meu amor? Né? Como é que está o Levi? Temos orado pelo Levi. Pai, Senhor, minha irmã Nena, Deus abençoe minha irmã, louvado seja Deus. Hoje nós vamos ler em Mateus, né? Uma palavra super conhecida, mas Deus sempre nos dá, Ele sempre nos dá uma direção da palavra, né? De Deus, Ele sempre nos dá uma direção da palavra, e Ele dá uma revelação da palavra dele, sempre tem, né? Está bem, melhor, sem febre, graças a Deus, voltando a se alimentar, pela honra e a glória do Senhor. Louvado seja Deus, Patrícia, Deus é poderoso, louvado seja Deus, nosso Deus é lindo, né? Então, em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, em nome do Senhor Jesus, amém? É sobre Jesus apazigua a tempestade, por isso que eu falo, Deus tem bênção, Deus tem milagre nessa noite. Deus já está falando, olha, que Ele vai apaziguar esta tempestade. Ele vai parar essa tempestade que você está passando. O Senhor está falando, eu sou Deus que vou parar, né, essa tempestade na sua vida. Foi assim que o Senhor falou comigo nessa noite, quando Ele me deu essa palavra. Ele falou, estou eu, olha só, poderoso nosso Deus, né? Estou eu, aleluia, louvado seja Deus, estou eu parando essa tempestade. Eu acho que é por isso, acho, não tenho certeza, por isso que eu estava sentindo essa paz muito, muito grande, né? Porque, né, tenho orado muito por vocês da live, estou orando mesmo, irmã, Pai, seu irmã Dê, Deus abençoe, querida. Eu tenho orado muito por vocês, porque vocês têm sido assim, uma base muito forte para mim nessa live, né? Vocês têm sido assim um porto seguro, porque vocês têm me apoiado
né, levar essa obra de Deus. Porque não é uma obra minha, quem sou eu para dizer que essa obra é minha, é uma obra do Senhor. E vocês têm sido essa base, vocês têm me ajudado muito, né, a levar esse ministério, porque é um ministério que vem da parte do Senhor. Então vocês são uma base, vocês são um porto seguro mesmo, que eu conto com vocês em nome do Senhor Jesus, amém? Eu tenho orado muito por vocês, pedindo muito ao Senhor que cubra vocês de bênção, né? Que o Senhor sempre assim venha fazer, cumprir as promessas na vida de cada um de vocês, que vocês nunca desanimem, né, de buscar, de interceder, né, porque tudo é um processo, tudo nós temos que aguardar o tempo do Senhor. Eu sei que tudo Deus tem um propósito. Deus não faz nada na nossa vida se não tem um propósito, né? Ele não permite nada que aconteça se ele não tem um propósito. Então Deus tem um propósito. E eu creio que nessa noite Deus tem um propósito quando ele fala que ele vai acalmar essa tempestade, né? Ele vai parar essa tempestade. Ele permitiu sim que a tempestade surgisse para ver quem vai abandonar, né? E quem vai continuar. E nós estamos aqui firmes, né, irmãos? Nós estamos aqui firmes nesse barco, sabendo que Jesus está conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: e entrando ele no barco, né? Mateus 8, tá? Capítulo 8, 23 até o 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertava dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhe: por que temas, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? Aí sou irmã Luciene Souza. Que homem é esse? Que homem? Os seus discípulos falando isso. Que homem é esse que até o vento, né? Até o vento e o mar lhe obedece. E a gente sabe quem é esse homem. Esse homem, o nome dele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Eu já começo a me arrepiar quando eu sinto, irmãos, Deus presente conosco. Eu chego a me arrepiar, sabe? É uma sensação tão boa de saber que o nosso Deus, ele está presente mais e mais. Ele está presente aqui conosco. Ele nunca nos deixa só. Então, olha só, veio essa tempestade. Quando Jesus, ele entra no barco, ele fala assim, entrando ele no barco, com seus discípulos, o seguiram. E eis que levantou uma tão grande tempestade. Olha só, se você vê lá em Marcos, né? Em Marcos 4,35, ele diz assim, vamos lá em Marcos 4,35. Diz assim: olha só, em Marcos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse, passamos para outra margem. Aqui ele já diz, né, passamos. Aqui já entrou ele no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou, então ele já foi mais, né, aqui mais detalhado. Em Marcos foi mais detalhado, porque diz que naquele dia, sendo já tarde, disse, né, Jesus, passamos para outra margem. Então, quando Jesus ele falou assim, passamos para outra margem,
né? E ali eles entraram no barco, o Senhor já falou que ia passar para o outro lado, né? Do outro lado do mar da Galileia, que eles iam no mar da Galileia. Então vamos entrar, e Jesus ali foi, deitou e dormiu, né? E ali tinha os 12 discípulos de Jesus, porque você vê que 4 desses discípulos eram pescadores, né? Tinham conhecimento de como conduzir uma navegação. Então ali tinha 4 que tinha toda a prática de como conduzir uma navegação. Então, e também tinha prática, porque não era a primeira tempestade, porque ali disse que a gente estudando por que surgiu aquela tempestade, porque ali o mar era muito próximo de montanhas, então a planície ali subia um ar quente, né? E da parte de cima descia um ar frio. Então ali surgiu uma grande, assim, vamos supor, como se fosse juntar aquelas duas, e foi assim, deu aquele, como é que eu vou te falar para vocês? Ai meu Deus, como é que eu vou dizer assim? Deu aquele choque térmico, né? Com o clima quente e o clima frio, quando se juntou, deu aquele choque térmico, no caso, né? Então, aconteceu essa tempestade, de estar um quente e um frio, de repente se junta, dá aquele choque térmico e começou a vir um vento muito, muito forte. E você acha que aqueles discípulos, né, os 4 que já tinham, né, experiência com pescaria, que eles entravam em alto mar para pescar, que eles pescavam peixes grandes, né? Então, eles tinham muita experiência. Então, não foi a primeira tempestade, eles já sabiam dessa tempestade que sempre acontecia. Era localizada aquela tempestade, mas acontecia. E, irmãos, e aí a gente quer, assim, aí eu comecei a comparar, né, na nossa vida, né, que tem, assim, coisas que entram em choque, né? Começa, assim, de repente, surge 2 situações que elas se juntam e dá aquele choque térmico e acaba, sabe o que acontece? Acaba nos afetando. Então, isso que eu falei, Jesus, é isso que acontece, tá tudo bem, a gente tá indo, né, na direção que nós conhecemos, nós estamos, assim, sabendo o caminho que nós estamos indo, mas de repente tem uma diversidade, tem situações que fogem do nosso controle, né? Que nós não podemos controlar. É como o vento, um ar quente e um ar frio, quando se juntam, a gente não pode controlar a força, né, da natureza. A gente não pode ter esse controle. E esses pescadores, né, que era Pedro, Tiago, João e André, eram os 4 pescadores que sabia que tinha prática, mas ali fugiu do controle deles. Que quando eles entraram naquele barco, quando estava bem no meio do mar, surgiu aquela tempestade, né? Uma tempestade que eles não conseguiram controlar, como das outras vezes eles controlavam. Eles sabiam como controlar e como tirar, né, o barco daquela tempestade. Mas foi uma tempestade diferente, irmãos. Aí eu falo, chega na nossa vida situações que a gente foge do nosso controle. Nós não conseguimos, né, controlar, que tira nossas forças, né? E aqui foi o que aconteceu com eles. Eles sabiam, sabe, aquele, assim, eles tinham tanta prática de conduzir aquele barco, né? Que era um barco pesqueiro, creio eu. Então eles sabiam que eles iam para lá, eles já foram várias vezes, mas eles tinham toda a prática. Mas ali, sabe, que deu o desespero neles, porque fugiu do controle deles. Então, quando fugiu do controle dele, aquilo que ele sempre controlava, que era aquele barco, e de repente o barco começa a ir para um lado, começa a ir para o outro, né, aquelas ondas vindo por cima. E eles entraram em desespero porque não estavam sabendo conduzir, né, aquele barco. Então, fugiu, né, da sabedoria deles, do entendimento deles. Então, entrou o quê? O pavor. Entrou o desespero. E eles começaram a ficar desesperados
com a força do vento. Eles começaram a ficar desesperados, né, com o tamanho daquelas ondas que estavam cobrindo o seu barco. E isso, irmãos, acontece conosco. Nós passamos por situações que a gente controla, né? Não, eu controlo o meu emocional, né? Eu controlo o meu emocional. Então, eu já passei por isso, pastor irmã Luciene. Então, eu já passei por isso, eu já sei como é que é, eu vou saber sair dessa situação, né? Eu sei que das outras vezes eu vou conseguir, mas chega uma certa tempestade que eu perco o controle e eu não sei como fazer. Aí bate aquele desespero, sabe por quê? Eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu não vou mais, né, ter força para continuar, porque eu já, ali naquele momento, eu já expus toda a minha força, eu coloquei toda a minha força ali naquela tempestade e não estou conseguindo sair dela. Irmãos, é nessa hora que eu falo para você, Jesus sempre está conosco. Ele nunca nos deixa só. Porque Jesus, né? Jesus, o nosso Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Então, quando nós temos um compromisso com Deus, ele tem um compromisso conosco, de estar sempre próximo, estar sempre presente, né? Sempre nos auxiliando. E ali, quando ele começou, né, aquele barco ir para um lado, aquele barco ir para o outro, aquilo que aqueles homens que tinham experiência, que Pedro, Tiago, João e André, eles já não sabiam o que fazer mais. Eles não sabiam como conduzir mais e tá vendo que está, né, próximo de aquele barco deles afundarem. E eles começaram a entrar em desespero. Irmãos, é isso que faz. O desespero muitas das vezes nos sufoca. O desespero muitas das vezes deixa você, né, com depressão, deixa você com crise de ansiedade, que é o desespero, porque você fala assim, já lutei, já coloquei todas as minhas forças, eu já não aguento mais, mas é a hora que você vai fazer igual esses discípulos, né? Eu não estou julgando, porque eles estavam com Jesus, né? Ele estava com Jesus, e eu falo para você, olha só, Jesus estava com eles ali. Então, se Jesus falou assim, passamos para o outro lado, Jesus já deu uma palavra para eles. Nós vamos passar, nós vamos chegar lá do outro lado. Mas se você for ver, se você for ver a palavra, você for ler mais adiante, né? Mais adiante essa palavra tem, eles iam passar para o outro lado, porque eles iam ali, tinha um homem que estava ali endemoniado, né? Aquele homem estava ali endemoniado. Então, eles iam ali enfrentar uns demônios, porque eram legiões de demônio que tinha naquele homem. Você não acha que Satanás, ele não sabia que Jesus ia até lá? Não sabia que Jesus estava a caminho de chegar lá naquele lugar, né, para expulsá-los daquele homem? Eles sabiam, sabe por que eu falo para aqueles que, olha só, esses discípulos que andavam com Jesus, esses discípulos que comia com Jesus, os discípulos que dormia junto com Jesus, e no final eles falam assim, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é? Eles fizeram uma pergunta. Será que eles não sabiam que ali era o Filho de Deus? Será que não tiveram exemplo como ele era poderoso? E só mesmo que era Filho de Deus, que tinha todo aquele poder e todo aquele domínio? Mas olha só, se eles não sabiam, mas os demônios que estavam lá em Gadara já sabia, né? Já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Eles sabiam. Então o demônio já sabia que Jesus estava a caminho. Então, olha só, tudo isso, e aí eu fiquei pensando, se eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles já armaram tudo isso para Jesus não chegar com seus discípulos naquele lugar, irmãos, né? Eles queriam destruir, porque o inimigo era assim. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele não queria que Jesus chegasse lá. Mas Jesus, ele já deu uma palavra positiva. Ele já deu uma palavra de fé. Passamos. Vamos passar. Vamos chegar lá do outro lado. Então, Jesus, ele lançou aquela palavra e foi dormir.
Então, se Jesus chega para você e fala assim, olha só, fica tranquila que essa tempestade não é para tua morte. Essa tempestade vai exaltar a tua vida. Fique tranquila, porque a ordem já foi dita por Jesus. E Jesus se retirou, foi dormir. Então, se Jesus fala isso nessa noite, olha, filhas, ficam tranquilas, porque essa tempestade já dei ordem. Ela não vai mais ficar na tua vida, né? Eu já paralisei. Aí você vai perguntar, quem é esse homem? Eu estou te dizendo, é Jesus, que está falando comigo hoje, está falando com você, que tudo isso vai passar, porque ele já deu ordem. Acalma-te, mar, acalma-te, vento. E Jesus, ele foi acordado, ele foi, né, do seu sono, não foi pelo vento, pela velocidade do vento. Ele não foi acordado pela braveza do mar, né? E nem pela intensidade da tempestade. Ele foi acordado, sabe como? Com os gritos, com o desespero dos seus discípulos, com vozes gritando e dizendo, mestre, tu não se importa conosco? Porque nós vamos perecer. Olha só, meu Deus, mas Jesus também estava no barco. Jesus estava ali como homem, também igual a eles. Então, se aquele barco afundasse, ele também ia afundar. Então, se Jesus estava tranquilo porque sabia que o Pai estava ali presente também. O Pai estava ali com ele, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava todo mundo ali, né? Estava todo mundo naquela navegação ali, estava todo mundo dentro daquele barco ali. Está todo mundo próximo ali, está os anjos ali acampados, porque o Senhor Jesus, ele não andava, tinha os anjos que conduziam, tinha os anjos que cercavam. É assim que Deus fala, onde tem anjo, onde tem filho meu, né, que eu tenho, que tem me honrado, tem filho meu que tem me obedecido, eu tenho um exército de anjos ao seu favor, eu tenho um exército de anjos para guardar, eu tenho um exército de anjos para o livrar de toda artimanha do adversário. Né? Eu tenho esses anjos, né, ao redor dos meus filhos. Então, porque eu tenho um compromisso com eles. Então, olha só. Então, se Deus fala nessa noite para mim, olha, calma, minha filha, porque essa tempestade já dei ordem, acabou. Não tem mais tempestade. Já foi desfeita. Porque eu sei como você soube me clamar. Eu sei como você soube me buscar. Você sabia que eu estava presente o tempo todo contigo. Você sabia que quando toda vez que você falava, meu Deus, eu não aguento, eu falava assim para você, aguenta mais um pouco porque eu estou aqui. Né? Senhor, eu vou dizer, não desisto porque eu sou contigo. Né? Ai, Senhor, eu estou desesperada. Não se desespera, acalma o teu coração. Aquieta a tua alma, porque eu estou contigo. Então, todo tempo, Deus, ele nos dá uma palavra, né, de confiança, uma palavra de poder, uma palavra firme. E hoje ele está dando essa palavra firme. Você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado, que vai ter bênção para você. Porque o Senhor Jesus está falando, eu vou chegar, eu vou expulsar todos os demônios que se levantou para te destruir. Todos aqueles demônios que estavam lá naquele lugar, para acabar com a tua vida, eu estou chegando para destruir esses demônios, que Jesus estava chegando lá em Gadara, para expulsar aqueles demônios que estavam lá naquele... Demônio de Gadareno, estava lá em Gadara, o Senhor estava chegando para expulsar aqueles demônios que estavam atormentando aquele homem. E quando, olha só, se você for ver no versículo 29 do capítulo 8, diz assim, ó, e eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Olha só, como eles, demônios, eram uma legião, né? Era uma legião, porque eles clamaram. Então, era uma legião de demônios que estava ali. E eles falavam, olha só, Jesus, Filho de Deus. Ele já sabia que era Jesus, o poderoso, que estava chegando naquele lugar. Ainda falou, você veio antes do tempo. O Senhor veio antes dessa tempestade, de ter mais força, criar mais força. O Senhor já entra, porque nessa tempestade tem demônio. Nessa tempestade que levantou foi demônios. E o Senhor está chegando antes do tempo para expulsar todo o demônio da tua vida. Para expulsar todo o demônio da tua casa, todo o demônio que se levantou dentro da tua família. O Senhor está chegando, o Senhor está falando, eu estou paralisando, eu estou dando ordem, né? Se tem demônio no vento, eu estou dando ordem para ele se acalmar. Se tem demônio nessas ondas
que está te abatendo, né? Fazendo você ficar com medo, você ficar com pânico, com pavor, né? Com ansiedade. O Senhor falou, eu também estou dando ordem. Eu estou dando ordem. Então você crê no Senhor teu Deus, porque o Senhor, Ele é maior. O Senhor Deus, Ele é poderoso de acalmar toda tempestade, acalmar o teu coração, acalmar a tua mente e o Senhor apaziguar tudo isso para te dar, né, para te dar vitória. Em nome do Senhor Jesus, porque os demônios vão bater em retirada, porque o Senhor já se levantou da sua glória. Aleluia, Jesus, para olhar para o servo deles aqui na terra, para olhar para nós que estamos aqui nessa madrugada, clamando, na certeza que nosso Deus é maior, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus, Ele está em todos os lugares, Ele ouve e vê tudo. E o nosso Deus está vendo como você se encontra, o nosso Deus está vendo como eu me encontro, o nosso Deus sabe qual o tamanho dessa tempestade, o nosso Deus sabe a nossa limitação, o nosso Deus sabe qual é a nossa estrutura, e Ele sabe que você já não está aguentando mais, por isso que Ele chegou antes do tempo, antes disso tudo ser destruído, o Senhor se levantou. Louvado seja Deus, aleluia. Eu louvo muito o grandioso Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que acalma a tempestade. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você já passou pela mesma situação, mas essa tempestade veio com mais força. Essa tempestade, ela criou, né, uma força que está te jogando no chão. Mas clama ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que Ele está, né, presente na tua vida. Ele está presente na tua vida para destruir tudo aquilo que se levantou para te destruir. Porque o nosso Deus, Ele veio para entrar na tua casa. O barco que Deus fala aqui, eu falo, é a tua casa. Ele não perdeu o controle da direção desse barco. Ele não perdeu o controle da direção da tua família. Ele não perdeu o controle da tua vida. O Senhor manda dizer, não sei você, não sei quem é, mas o Senhor manda dizer que Ele não perdeu o controle dessa situação. Ele não perdeu o controle da direção da tua casa. Ele não perdeu o endereço. Ele não perdeu o endereço da tua casa. Ele sabe o endereço da tua casa. Ele sabe de cada um que pertence à tua família. Aquele que você tem orado, aquele que você tem buscado, aquele que você tem implorado o Senhor para um conserto. Aquele que você tem implorado o Senhor que venha tirar, né? Que o Senhor venha transformar. Que o Senhor venha salvar, né? Que o Senhor venha destruir tudo aquilo que tem deixado você, muitas das vezes, entristecido. E Ele fala para você, é você mesmo que tem, né, se colocou aqui nessa madrugada, né, ou de manhã que você vai ouvir, eu não sei, mas o Senhor manda dizer firmemente, minha filha, fala que eu não perdi o controle dessa situação. Eu não perdi o controle dos meus filhos. Os meus filhos todos se encontram na palma da minha mão. Eu tenho eles guardados na palma da minha mão. E se tem passado por essa tempestade, porque assim eu permiti, para poder levantá-lo com poder, com unção e com vitória. Para você ter a sua vitória. Lobanto, quebra subnai, relabassuriebe, anácia. É necessário passar por essa tempestade para saber o tamanho do teu Deus, para saber como Ele te ama, para saber como Ele te vê. Ele não te vê como um coitado, Ele não te vê como uma derrotada, Ele te vê, sabe como? Como filho, Ele te vê como aquele herdeiro. É assim que Ele está te vendo nesse momento, né? Como filho, não te desespera, porque eu tenho cuidado de ti. Não te desespera, eu estou permitindo, mas para tu ter força, para tu ter sabedoria, para tu ter conhecimento do tamanho do Deus que tu tem buscado. Tu não tem me buscado em vão. O Senhor manda te dizer, você não tem buscado Ele em vão, porque Ele tem o controle de cada situação sobre o domínio dEle. Em nome do Senhor Jesus, se levanta. Pai, Senhor, irmã Sandra, com saudade de você, minha irmã. Se levanta, irmão, se levanta.
Se levanta com autoridade. Na autoridade que o Senhor tem te dado, sabe, de orar. Na autoridade que Deus tem de você, né, declarar aí na tua casa: minha casa é um pedacinho do céu. A minha casa está sob o domínio do meu Senhor. A minha casa não está sob o domínio de Satanás. A minha família não está sob o domínio de Satanás. A minha filha está no controle e no domínio do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu tenho apresentado todos os dias a minha família no altar do Senhor. Então não é tempestade que vai fazer eu parar. Não é tempestade que vai me derrotar. Porque quando chega ela e eu não consigo conduzir essa tempestade, eu clamo o meu Senhor. Eu chamo a atenção do meu Senhor. Mesmo que seja, para pedir socorro. Mas eu clamo e falo: Senhor, eu estou perecendo. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu estou sufocada. Senhor, eu estou entrando em depressão. Senhor, eu estou em crise de ansiedade, porque eu não estou aguentando mais. Então eu tenho que confessar a minha fraqueza para o meu Senhor. E ele se levanta. E ele se levanta. Mesmo que ele me dê uma bronca e diz assim: mulher de pequena fé, né? Mas eu sei que ele vai me dar aquela bronca, porque ele está vendo que a minha fé é pequena. Para saber, eu tenho que entender que ele é grande na minha vida. Porque quando ele falou: homens de pequena fé, não temas. Aleluia. Né? Não temas. Não temas, porque eu estou nesse barco. Não temas que eu estou na tua casa. Não tema o tamanho dessa tempestade. Não tema a intensidade. Não tema a velocidade do vento. Não tema, a grandeza do mar. Não tema a intensidade da tempestade. Não temas, mas crê somente, porque eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. O Deus que veio para te salvar. O Deus que veio para acalmar e dar um basta nessa tempestade. Que está fazendo você sofrer. Está fazendo você chorar. Quantas vezes, irmãos, tem dia que você chora o dia inteiro. Tem dia que você fala: Senhor, meus olhos já não aguentam mais de tanto chorar. Né? E isso está me deixando até fraca de tanto que eu tenho chorado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor fala: cada lágrima eu tenho colhido e colocado no meu odre. Né? Em nome do Senhor Jesus, está ali, está guardada. As suas lágrimas estão guardadas. As suas lágrimas não estão lançadas fora. Estão no odre do Senhor. Estão ali, guardadinha, né? Em nome do Senhor Jesus. Porque ali, irmãos, Deus sabe como está o teu coração. Deus sabe, só Ele sabe como você tem levantado cada manhã. Você tem levantado pela misericórdia. Você tem superado o dia pela misericórdia. Né? Pela misericórdia dele, porque senão você estava, trancada num quarto escuro, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, esperando, mesmo como diz, esperando só Deus me levar. Mas Deus não gosta de covarde. Deus não se agrada de covarde. Por isso que ele fala: clama a mim, te responder-te-ei, anunciar-te as coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Né? Então ele manda eu clamar a ele. Clama a mim, que ele vai responder. Clama a ele, que ele vai anunciar. Clama a ele, que ele vai te mostrar coisas grandes e firmes. E você ainda não sabe qual é o projeto que ele tem para a tua vida. Você não sabe a história que ele está escrevendo para a tua vida. Você não sabe qual é a página que ele já está. Você não sabe. Você só sabe que está numa tempestade. Você já sabe que está sufocada. Você já sabe dizer que você não aguenta mais a situação. Mas o Senhor chegou nessa madrugada para dizer: eu mudo essa história. Eu mudo porque eu estou presente nesse barco. Eu estou presente nessa situação. Jesus estava presente naquela situação. O Senhor estava presente naquele momento. O Senhor estava presente naquela hora. Mas o Senhor já tinha deixado uma ordem. Você vai passar para o outro lado. Queira demônio ou não, mas você vai chegar. Você vai chegar e vai chegar com Jesus
na tua vida, porque os discípulos chegaram lá em Gadara, mas com Jesus, e aqueles demônios falou, né, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, né, e vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, ainda abusado. Meu Senhor, ele vai o tempo que ele quiser, ele vai a hora que ele quiser, porque ele é Deus. Então ele veio mesmo para expulsar. E aqueles demônios ali entraram numa manada de porcos, porque eles não queriam, né, pediram para, né, entrar nos porcos. E entraram e ali se lançaram no precipício e pronto. Porque eram muitos, era uma legião. E assim Deus fala, vai tirar todos, tudo. Deus vai fazer a limpeza. Aí Deus falou, quando chegar aí, Deus vai fazer a limpeza. Deus vai limpar, vai tirar tudo que é demônio na tua vida financeira. O Senhor vai tirar demônio da tua vida sentimental. O Senhor vai tirar demônio da sua família. O Senhor vai fazer, porque tem legião dentro da sua casa, tem legião dentro da sua família que tem mexido com o financeiro, né, com o emocional, tem mexido com a sua vida sentimental, tem mexido com a sua vida espiritual. O Senhor falou assim, tem legião, eu vou expulsar tudo, eu vou limpar, eu vou fazer uma limpeza, mas você vai ver o poder de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Por isso que ele manda falar, clama-me, te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Ainda está para ser revelado para você, né? O tempo de Deus chegou para você nessa madrugada. Por isso que eu falei, tem vitória para você. Tem uma bênção para você. Eu sinto o céu se mover. Eu sinto o céu descer aqui na minha sala. Eu sinto o céu descer aqui nessa sala, nessa madrugada, para nos trazer vitória. Vitória, e eu creio na minha vitória, eu creio na sua vitória, eu creio, porque eu tenho buscado e creio que você também, né, na nossa vitória, porque vai passar que o Senhor chegou nessa madrugada para dizer, olha, tempestade, eu já dei um basta nela em nome de Jesus, só basta crer, meus irmãos, só basta crer em nome do Senhor Jesus, amém? Essa é a palavra do nosso Senhor, do nosso Deus, né, em nome do Senhor Jesus, para nós glorificarmos o nome do nosso Senhor, poderoso e santo na nossa vida, não é mesmo? Então, tenha fé, mesmo que você, Deus ele falou com os seus discípulos, homens de pequena fé, mas Deus viu que ainda tinha um restinho de fé neles, era pequena, mas tinha. Porque, irmãos, Deus não fala que nem que a gente tenha fé do tamanho do grão de mostarda que agrada a Ele. Então, eles tinham. Pequena, mas tinha. Você tem pequena, mas tem. Né? E o Senhor entra nessa pequena fé. Deus entra e faz grandes obras na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pela nossa vida. Que Deus nos guarde, né, nesses dias aí dessa festa mundana, que Deus nos proteja dessas doenças, que esse povo que vem de fora vem só para trazer doença, né, irmãos? Vem gente de fora para trazer doença, porque são outros demônios que enviados por Satanás para espalhar as doenças aqui para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, e aí vem as pandemias, né? Mas nós vamos orar, que Deus venha nos brindar, que Deus venha nos guardar, não só nossa vida, mas a todos, né? Em nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pela vida da minha família, eu louvo a Deus por cada um de vocês em nome do Senhor Jesus, amém? E se eu não sair na sexta-feira, né? Se eu não viajar, ou não tiver nenhuma programação segunda-feira, para que não esteja aqui na minha casa, né, eu vou mandar um anúncio que não vai ter a live, mas se eu estiver, vai ter em nome do Senhor Jesus. Então, vocês ficam aí, né, sempre olhando os avisos, tá bom, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, tá? Eu creio que tudo está no tempo do Senhor, né? Em nome de Jesus. Vamos orar. Coloca a sua família, né? Põe a mão no seu coração, a sua família, né? Que a sua família esteja guardada, que sua família esteja protegida pelo Senhor. Eu não sei se, né, às vezes eles querem sair nesses dias, ir para esses blocos, né, até mesmo ir lá para o centro da cidade ver esse carnaval para lá,
né, sair, beber com os amigos. Que Deus venha repreender, que o Senhor venha tirar esse desejo do coração deles, em nome do Senhor Jesus, né, que você possa estar tranquila, saber que os seus está dentro de casa, seguro pelo Senhor, em nome de Jesus. E se sair, você já bota Deus na frente, pedindo ao Senhor que acampe os anjos, que o Senhor proteja e livre de todo mal, né? Não lance palavras de maldição, não lance, né? Saindo, você já abençoa, Senhor, está indo. Mas eu sei que a tua proteção divina está indo com ele. Eu sei que está indo com ela. Senhor, guarda, né, livre de toda artimanha do adversário. Né? Não é nem por eles, mas por mim, que sou tua serva. E eu sei que o Senhor tem um compromisso, que eu tenho um compromisso contigo. Amém, irmãos? Assim nós temos que orar em nome de Jesus, tá certo? Oremos. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, mediante uma palavra, Senhor, palavra de poder, uma palavra de renovo, Espírito Santo de Deus, e uma palavra de fé. Foi a palavra, Senhor Deus querido, que o Senhor disse, Pai, nessa noite, que apaziguar a tempestade, Senhor. Qualquer tempestade, Espírito Santo de Deus, que está afligindo, Senhor, os teus filhos, Espírito Santo, que o Senhor já declarou nessa noite, a declaração já foi, Senhor, dita neste lugar. Senhor Deus, que o Senhor já acalmou, o Senhor já deu um basta, Senhor, nessa situação, Espírito Santo, para que nós possamos ter fé, mas fé, Senhor Deus querido, com ousadia, Espírito Santo, fé e crendo, Senhor Deus querido, que a bênção já chegou na nossa vida, a salvação já chegou no nosso lar, vitória, Senhor Deus querido, Senhor Deus querido, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que as nossas orações nessas madrugadas não são em vão. Eu creio, Senhor, que grande obra o Senhor já está fazendo na vida de cada familiar de Espírito Santo. Senhor Deus, guarda e protege, Senhor, cada um, Senhor Jesus, dos nossos, Espírito Santo, nesses dias, Senhor, dessa festa mundana, Senhor. As festas que estão sendo levantadas para Satanás, pelos rituais que estão sendo feitos, Senhor amado, Senhor, até mesmo nesta hora, Espírito Santo, e rituais, Pai, têm sido feitos naquela Marquês de Sapucaí, Pai querido. Senhor Deus amado, invocando, Senhor, tudo que é demônio, Espírito Santo, mas nós te invocamos nessa madrugada, pedindo ao Senhor todo o livramento divino. Senhor, tu venha livrar não só a minha vida, mas livrar todos os meus familiares, Senhor, livrando todos, Senhor, da família dos meus irmãos, Espírito Santo. Senhor, Deus amado, com a tua autoridade, com o teu poder, eu peço que o Senhor envie exército de anjos, Senhor, em cada lar agora, colocando cada um em segurança, Espírito Santo. Aquele que saiu vai voltar, Senhor, porque assim o Senhor vai guardar. Senhor Deus, os trabalhadores, Pai querido, que vai estar nessas madrugadas pelas ruas, Pai, que o Senhor venha guardar, Espírito Santo. Senhor, venha visitar aqueles que estão enfermos. Venha curar, Senhor Jesus. Venha libertar de todas essas enfermidades, de toda essa infecção, Senhor Jesus. Essas bactérias, Pai amado. Coloca a tua unção, Senhor, que tem poder para destruir, Espírito Santo. Senhor Deus amado, cura a alma, Senhor. Cura aquela doença da alma, Espírito Santo. Porque não tem remédio para isso. Só o teu remédio, que é a tua unção. Levanta esse que está caído. Senhor, desperta esse que está desanimado, Espírito Santo. Senhor, dá força a esse que está, Senhor amado. Senhor Deus querido, caído, Senhor. A esse que estão presos, Senhor, pelas armadilhas de Satanás. Esse, Senhor, que estão presos nos vícios, Pai. Venha libertar, Senhor, no poder da oração. Eu sei que a madrugada é tua, Pai. Eu sei, Pai amado, que o Senhor se alegra quando os filhos se juntam às madrugadas para te buscar, Espírito Santo. É uma madrugada de unção. É uma madrugada, Senhor, de cura. É uma madrugada de renovo, meu Senhor. É uma madrugada de libertação, meu Pai amado. Senhor, enquanto estão fazendo seu trabalho, Senhor Deus querido, nessas madrugadas, nas rodovias, Senhor Deus amado, nas encruzilhadas, Espírito Santo, Senhor Deus, nos
um cemitério, Pai. Senhor, é o teu exército que sai marchando, Senhor, com o poder, Senhor Jesus, vai destruindo o Espírito Santo. Senhor, nenhuma maldição sem causa não virá, nenhuma arma forjada, Senhor, não vai prosperar na vida dos teus santos filhos, Espíritos de Deus. Assim, Deus, eu apresento, Pai, cada filha, cada filho que hoje entrou nessa live, meu Senhor. Senhor, Deus querido, que seja guardado. Senhor, que tuas mãos poderosas, Senhor, toque agora, Pai. Toca na minha vida, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés. Toca agora, Senhor, em cada filho teu, Espírito Santo, para trazer virtude do teu Espírito, para trazer renovo, Senhor, para trazer a libertação, ó Pai, de todo o mal que esteja no nosso corpo, Espírito Santo. Senhor, ao acordar logo mais, que nós possamos vivificar, Senhor, o poder que está em nós, porque o Senhor transferiu esse poder que é teu para a nossa vida, Espírito Santo. Cura a mente, cura o coração, tira, Senhor Deus amado, Senhor Deus, essa tristeza, Senhor Deus, em nome de Jesus, e alegra, como o Senhor alegrou o meu, Senhor, que o Senhor está alegrando, trazendo a paz, venha trazer a paz para cada um, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Que você tenha um feriado abençoado, né? Aproveite, olha, coma bastante, durma bastante, se for possível, né? Dê uma descansada, relaxe, escuta louvores, bota louvores bem alto na sua casa, né? Bem alto mesmo para Satanás ficar surdo, né? Para ele ficar surdo com os louvores. E nesses louvores você vai ver como Deus vai trabalhar no seu coração, tá certo? E não perca a sua fé, porque o Senhor já deu ordem, né? Essa tempestade, já paralisou ela em nome de Jesus, tá bem, meus irmãos? Creia que você vai ver o poder de Deus já agindo na sua vida em nome de Jesus. Receba a vitória de Cristo, receba o poder de Cristo e renovo de Cristo em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo não só reinem hoje, mas para todos sempre. Todos digo amém, amém e amém. Que durma em paz e tenha bons sonhos. Deus te abençoe. Beijo, meus amores. Deus abençoe.